Então, dando continuidade aqui, a segunda parte do vídeo, né? Trabalhei com os marcadores, 2 tons de cinza, né? Cinza mais claro, onde eu queria mais claro, e o tom de cinza escuro. Eu sobrepus aqui 2 vezes nas áreas que eu queria mais escuro, para ficar com outra tonalidade. Passei uma camada de azul na lateral, e onde eu quero mais escuro na lateral, eu vou sobrepor, assim como eu fiz nesse aqui, ó. Então, quem não pegou a primeira parte aí vai conseguir entender e visualizar, ó. Olha quando eu passo a minha segunda camada, como ela já fica mais intensa. E aí eu consigo, com o mesmo marcador, com a mesma tonalidade da cor que eu usei, eu consigo um tom mais escuro, ó. Vou fazer aqui também, ó. Então, na lateral eu vou deixar mais claro. E nas áreas inferiores aqui, ó, eu vou tornar essa área mais escura, como sobrepondo uma segunda camada sobre ela. E mesmo assim, quem quiser achar que essa face não ficou clara o suficiente, você pode trabalhar um pouco com giz pastel dentro daquela área. Você pode fazer uma máscara para trabalhar dentro daquela determinada área. Ó, vou fazer aqui na área inferior, ó, uma sobreposição, e você vai perceber depois no final como a gente tem áreas bem distintas, ó. Já consigo perceber, né, essa diferença. Às vezes você pode trabalhar, por exemplo, de uma determinada área aqui, que você quer marcar só a aresta, ó. Você pode trabalhar de uma maneira como se estivesse fazendo um gradiente. Corrigir aqui as bordas. E vou trabalhar aqui também dessa mesma maneira, nessa área que está chanfrada aqui, ó. A gente chama de achura, né? Um traço que começa mais rígido, e aí a gente vai tirando a pressão da caneta para ele fazer um traço em continuado. E aí eu consigo fazer um efeito de gradiente em cima do meu marcador, ó. Não necessariamente eu preciso trabalhar somente com lápis para fazer esse tipo de coisa, né? Consigo fazer também trabalhando com o próprio marcador. E aqui nessa área inferior também vou passar uma segunda camada aqui, ó. E sempre sobrepondo uma camada a outra, ó. Que daí você tem uma pintura muito mais homogênea, não cheia de manchas, né? E aí com a ponta mais fina a gente consegue corrigir algumas pequenas imperfeições que tenham ficado com a ponta mais grossa. Então aqui fiz todas essas áreas mais escuras com a mesma caneta, sobrepondo 2 vezes. Agora eu quero trabalhar aqui a minha sombra. Vou pegar um tom de marcador bem escuro aqui, deixa eu ver se... Vou trabalhar com esse aqui mesmo, da Magicolor, ó. E aí, essas áreas que estão voltadas aqui, ó, para sombra, eu vou trabalhar elas com esse marcador. Poderia também estar trabalhando com giz pastel, mas eu quero deixar uma sombra bem rígida, né, bem marcada. Então, olha só, vou trabalhar toda essa área com um marcador, um tom de cinza bem escuro, quase um preto, e vou sobrepondo uma camada na outra. E aí eu tenho a minha área bem marcada. E se você percebeu, se eu não tiver nenhuma outra folha, ele vai acabando transpassando para a tua prancheta, vai estragando a tua prancheta, às vezes até pode colar e estragar o teu desenho. Então, ó, vou corrigir as bordas até mesmo com a minha sombra. E com o lado chanfrado eu consigo fazer os detalhamentos. E aí vou sobrepondo uma camada na outra.
para fazer a pintura mais homogênea. Quanto mais escuro o marcador, mais fácil é, menos marcado fica a pintura. Vocês vão perceber que os marcadores mais claros são mais difíceis de trabalhar. E mesmo assim, depois a gente consegue, ainda com lápis colorido, lápis branco, lápis preto, corrigir algumas imperfeições que tenham ficado. Então uso o lado chanfrado aqui para fazer esse meu acabamento. Quem quiser pode ir fazendo aqui, ó, por partes, né? Não precisa pintar toda a sombra de uma vez só. Pintei aqui uma parte, vou fazendo o acabamento. E aí estamos quase, ó, finalizando aí. O que tem que tomar cuidado, muito cuidado, é nas áreas próximas das áreas claras aqui, né? Para não colocar marcador demais e ele aí começar o solvente escorrer para cima das áreas claras, né? Às vezes tem que trabalhar um pouco antes e você vai gradativamente chegando na margem que você queria para que ele não ultrapasse o limite do teu desenho, né? Senão isso é o que torna o desenho legal, a ilustração bacana ou não, é a precisão com que você faz aquilo ali, né? Se você acaba transpassando para as áreas que não deveriam ser pintadas, ele começa a ficar estranho o teu desenho. Então, ó, então já tenho praticamente 90% da minha ilustração pronta, né? O que seria interessante agora? Eu começar a trabalhar com alguns lápis. Se eu for trabalhar com giz pastel, também a hora seria agora, então eu posso pegar aqui uns lápis tons de cinza, tons de azul, para fazer alguns acabamentos, azul claro, né? Às vezes você quer fazer um detalhe de reflexo, então, por exemplo, mesmo aqui sendo áreas mais claras, às vezes eu posso trabalhar um gradiente de leve entre uma aresta e outra para justamente demonstrar essas minhas faces, algumas quebras, né? Para não ficar totalmente com a mesma tonalidade, você pode fazer um gradiente de leve, sutil. Você pode usar esses lápis de tons de cinza para corrigir algumas áreas, né? Você pode pegar tons de cinzas mais escuros também. E aí com lápis a gente consegue fazer todas aquelas correções minuciosas assim, né? Que com o marcador é um pouco mais difícil de fazer. E a ideia não é contornar o objeto, mas sim melhorar essa pintura, né? Em algumas determinadas áreas, ó. Fazer algumas correções, se achar necessário. Pode trabalhar em algumas partes, né, com uma ajuda de uma régua, de um esquadro para fazer uma linha, caso você tenha mais dificuldade, né, para fazer uma determinada linha, vai fazer um acabamento em alguma parte. Eu gosto de trabalhar a mão livre, né, acho que dá uma plasticidade mais legal
os desenhos. Não fica aquele desenho artificial, né? E aí é a parte de correção com que eu me referia fazendo com lápis. Então, onde você quer uma área de bastante luminosidade, você pode trabalhar inclusive reflexo com o lápis branco por cima, nas bordas aqui para fazer as correções, ó. Aquilo que talvez tenha invadido uma determinada área, você consegue corrigir, gerar pontos de brilho nas arestas, por exemplo, que estão voltadas para fora, né, que você sabe que vai receber luminosidade mesmo virado para a sombra, você consegue diferenciar, né, aquilo que a gente escureceu por um lado, a gente pode com o lápis branco, ó, clarear na outra face. Então você vai ter bastante aquele contraste, né, das áreas mais claras, ó, para as mais escuras. Então dá para trabalhar também, inclusive dessa forma, sobrepondo o lápis branco. Assim como você consegue também nas áreas mais escuras, ó, próximo dos objetos, sobrepor o lápis preto. Então você consegue corrigir bem certinho as arestas ali, ó, aquilo que era para ter ficado preciso e que de alguma forma com o marcador você não conseguiu, por exemplo, ficou aqui no canto, ficou um pouco arredondado e ele tem que vir preciso, a sombra aqui de trás para ficar legal. Você consegue com o teu lápis preto fazer essas correções, ó. Então o lápis ele vai ser uma ferramenta aqui bem coringa aqui, ó, para estar finalizando as nossas ilustrações, ó. Então aqui a parte de cima já estou finalizando, vou inclusive trabalhar com tons de azul mais claro, mais escuros, para não ficar tão claro demais. Quando eu trabalhar com, posso fazer algumas áreas até de reflexo, para dar um tom de brilho. E aí estou seguindo a mesma linha de raciocínio que eu fiz anteriormente, ó. Estou tentando trabalhar próximo das bordas para diferenciar um pouco, jogar um pouco mais de tonalidade para diferenciar de uma camada para outra. E é sempre legal dar uma pontadinha no lápis para que você tenha mais precisão nos traçados, né? Opa.
E aí, novamente aqui vou voltar pro lápis preto para corrigir essa parte aqui de baixo. Eu sempre pego aqui na parte de baixo da forma, eu sempre faço uma linha mais escura com o meu lápis preto, bem fininha, que eu sempre acho que dificilmente um objeto ele apoia bem certinho no chão, ele faz uma sombra curta, e aí eu já uso essa linha para conectar com a sombra. E eu, no meu modo de ver, ele dá um acabamento mais legal para minha ilustração aqui, ó. Mas eu só faço isso na área que está em contato com o que seria a base, né, o apoio do chão do objeto, né? Por exemplo, essa linha aqui é uma linha de altura da minha sombra. Essa linha aqui eu já prefiro, se eu tiver que corrigir ela, eu corrijo com algum lápis da mesma cor aqui, ó, um azul e por aí vai, né? Eu não vou trabalhar com um lápis preto na linha de altura porque ela não vai fazer uma sombra no chão. Aí eu uso o lápis azul também aqui para corrigir as minhas bordas, onde eu trabalhei realmente com azul. Bom, e aqui está a nossa ilustração praticamente pronta, feita com os marcadores e lápis de cor, certo? Nada muito complexo, tá vendo? E a gente consegue um resultado legal de maneira bem rápida e simples.